Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer resumos numéricos, utilizando o programa R, mas resumos numéricos em que você quer encontrar algumas estatísticas descritivas, mas separados por grupos, tá certo? Então, um tipo de análise bidimensional, onde nós vamos estar analisando uma variável quantitativa dentro dos níveis de uma variável qualitativa, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo isso aqui no programa R. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é importar um conjunto de dados, que eu vou importar aqui pelo RStudio, né? Arquivo, importar dataset. O meu conjunto de dados está no formato Excel, já está salvo no formato Excel. Vou importar esse arquivo, então abre aqui a janelinha. O meu conjunto de dados ele está salvo aqui nessa pasta, dados livres, e o nome dele é dados_rb1, ok? Então esse é o conjunto de dados que nós vamos trabalhar. Aqui tem algumas coisas que eu poderia estar marcando, mas o meu conjunto de dados é bem completo, ele não tem elementos faltantes. Então eu já vou clicar aqui em importar. Quando eu faço isso, o R passou a ler o meu conjunto de dados. E o meu conjunto de dados é exatamente esse, tem três variáveis, tá bom? O grau de instrução, o sexo e a renda de pessoas simuladas, né? Renda simulada de pessoas aqui da cidade de Rio Branco, estado do Acre. Essa simulação foi feita por mim com base nas informações reais do IBGE. Bom, então o nosso interesse aqui é fazer uma análise da variável quantitativa, que no caso é a renda, dentro dos níveis de uma variável qualitativa. Então, por exemplo, vou começar aqui a estudar a renda pelo sexo. Será que mulheres e homens, né, ou seja, pessoa do sexo feminino e pessoa do sexo masculino, tem diferença com relação à renda? Esse é o interesse. Será que pessoas que têm um grau de instrução mais elevado teriam diferenças com relação à renda conforme esse conjunto de dados? É isso que nós vamos ver aqui nesses resumos numéricos. Bom, então, pessoal, para a função que eu vou utilizar, eu vou usar o pacote RCMDR-MISC, tá bom? Então, primeira coisa, se você não tem esse pacote, você vem aqui em pacotes, né? E vai instalar, vai digitar o nome do pacote, no caso aqui, RCMDR-MISC, clica nesse cara e manda instalar. Como eu já instalei, eu não vou instalar de novo, vou cancelar aqui. Bom, mas mesmo o pacote estando instalado, você tem que carregar a biblioteca, né? Na verdade, você vai carregar essa biblioteca. Coloca o cursor aqui na linha Library RCMDR Disco e você vai carregar essa biblioteca. Quando você carregar essa biblioteca, você vai poder utilizar essa função aqui que é NumSummary. Summary resumo, né? Então, o num de número. Então, essa função faz resumos numéricos. Bom, para que o programa leia as colunas que estão aqui no conjunto de dados, ou seja, eu quero que o programa identifique que essa segunda coluna é o sexo, que a terceira coluna é a renda, exatamente com os nomes que estão aqui, ó, sexo, renda e grau, underline, de instrução, eu vou usar aqui a função attach e o nome do conjunto de dados. O meu conjunto de dados ele está com esse nome aqui, dados, underline, rb1 aqui, ó. Então eu vou utilizar essa função para poder ler diretamente as colunas. Não aconteceu nada aqui embaixo, mas o programa R passa a ler diretamente as colunas. Então, essa função, muito fácil aqui. Ó. O default dela, que só usa praticamente dois comandos, vou fazer aqui de duas maneiras. Se você rodasse aqui a função NumSummary na renda, no conjunto de dados que seria a renda, então eu colocar data igual a renda, né? Data de dados, né? São os dados no inglês, e igual a renda, que é a variável quantitativa que você quer analisar. Quando você aplica essa função NumSummary na renda, roda aqui, ó, ele já vai dar alguns resumos numéricos para a variável renda. Por exemplo, a média da renda das pessoas aqui é de R$ 1.191, o desvio padrão de 1.420, a distância interquartílica é de 905, o mínimo é 60, o primeiro quartil é 534, a mediana ou o segundo quartil é 950, o terceiro quartil é 1.439 e o máximo, ou seja, a maior renda nesse conjunto de dados é 20.834. Então tem aqui uma pessoa que ganhou a menor renda, tem uma pessoa que ganha R$60 nesse conjunto de dados e tem uma pessoa que ganha R$20.834 e o N, 1.000, são 1.000 valores que tem naquele conjunto de dados. Quando você usa a função NumSummary diretamente na variável quantitativa que você está trabalhando, ela já solta direto esses resumos. Só que ela é mais interessante ainda porque nós podemos ver esses resumos dentro de categorias de uma variável quali, né? De uma variável qualitativa. Então, você vai acrescentar aqui dentro desse comando, ó, groups, significa que você está dizendo para o R que você quer analisar renda
que é a variável quantitativa dentro do grupo sexo. Então você agora quer calcular as estatísticas descritivas, as mesmas que estão aqui, só que dentro do grupo sexo, ou seja, para as pessoas do sexo masculino, para as pessoas do sexo feminino. Fez isso, você pode mandar aqui rodar. E o que o R já fez para você? Ó? Observe aqui a média. A média das pessoas do sexo feminino é de R$ 1.018 e das pessoas do sexo masculino de R$ 1.376. Então, com esse valor médio, a gente já pode inferir aqui que as mulheres estariam ganhando menos que os homens nesse conjunto de dados, né? Ou seja, essa é uma simulação real dos valores aqui de Rio Branco, né? Então, podemos dizer aqui que, de acordo com o IBGE, ainda nós temos problemas aqui com a desigualdade aqui com relação ao gênero, né? Com relação à renda. Bom, SD é desvio padrão, então desvio padrão dentro de cada grupo. E a mesma coisa, distância interquartílica dentro de cada grupo, o valor mínimo, né, dentro de cada grupo, o primeiro quartil, que é o 25% aqui, é o primeiro quartil dentro de cada grupo, a mediana dentro de cada grupo, o terceiro quartil dentro de cada grupo e o valor máximo, a maior renda. Tem uma mulher aqui que ganha 19 mil e tem um homem que ganha 20.834. Então, foram 518 mulheres nesse grupo e 482 homens. Então, quer dizer, aqui já separou por sexo. Se você quisesse pôr grau de instrução, o que você faria? Você substituiria aqui a palavra sexo e colocaria grau. Tem que ser do jeito que está escrito lá, ó. Só que quando você começa a digitar aqui no RStudio, ele já dá a opção aqui, ó. Já apareceu para você aqui, grau, underline, de instrução, que é o que está, como está lá nos dados. Clicou aqui, rodou aqui, manda rodar. E ele passa a dar todas essas estatísticas descritivas automaticamente, né? De acordo com o grau de instrução, tá bom? Então aqui o grau de instrução, ele é o seguinte, o CIF aqui seria uma pessoa sem instrução e com fundamental incompleto, naquela sigla. Essas pessoas sem instrução, ó, o salário médio dela é de R$ 639. O SC seria uma pessoa com nível superior completo. O salário médio é de R$ 3.700. Então você pode já inferir que uma pessoa com nível superior já ganha bem mais do que uma pessoa sem nível superior, sem instrução ou com fundamental incompleto. E aqui seria o médio completo, superior incompleto, fundamental completo e médio incompleto. E aí ele calculou todas as mesmas medidas dentro de cada um desses grupos. E aqui você tem os valores brutos, né, de como que está dentro do conjunto de dados as pessoas por cada grupo. Então você tem 92 pessoas com superior completo, 442 sem instrução ou fundamental incompleto e assim por diante. Então, é muito fácil, né? É só usar essa funçãozinha que você passa a ver agora várias medidas numéricas dentro de grupos, ou seja, dentro de categorias de uma variável qualitativa, melhor dizendo. Agora, pessoal, você pode pedir mais coisas dentro dessa função. Por default, ou seja, não especifiquei o que eu queria pedir. E ela já soltou tudo isso. Mas você pode usar aqui com uma sintaxe um pouco mais alongada, ó, data é a renda, acrescentar esse vetor aqui, statistics, igual, aí aqui você vai acrescentar algumas coisas que a função também solta, tá? Do ponto de vista da estatística. O objetivo aqui do vídeo não é explicar os conteúdos, é só explicar como rodar essas análises, mas vocês podem acompanhar aí no nosso canal, que tem vídeos sobre quartis, sobre desvio padrão, sobre variância, né? O que essa função solta agora quando eu coloco aqui esse vetor, C aqui, média, né? SD, desvio padrão, já soltava. O SE, parênteses média, né, vai soltar o erro padrão da média. IQR já soltava, que era a distância interquartílica. Quantiles, aí você vai ter que declarar aqui nessa função, mais embaixo aqui, ó, quais quantios você quer que solte. Ele já solta por default esse aqui, 0,25, o 0,5 é o 50%, 75 e 1, que são exatamente aqui, ó, 0%, 25%, 50%, 75% e o 100%. Mas aqui acrescentou também o coeficiente de variação, os coeficientes de assimetria e curtose, tá bom? Assimetria e curtose, a palavra está em inglês, mas aqui é assimetria e aqui é curtose. E o grupo, eu coloquei aqui para o sexo, né? Você vai calcular essas medidas de acordo com o sexo, mas atenção, pessoal, você pode aqui, ó, nesse vetor de quantis, você pode acrescentar quantis. Você poderia vir aqui colocar vírgula, eu quero, no lugar de querer só 0%, 25%, 50%, 75%, você poderia, eu quero 90%, então eu coloco aqui 0,9%. Eu quero também a 34%, 0,34. E aí eu posso acrescentar o quantio que eu desejar aqui, ó. Quando eu vim aqui, coloco o cursor na linha e rodo, né? Ele solta
todas essas estatísticas, média, desvio padrão da média, distância interquartílica, o CV, coeficiente de variação, o coeficiente de assimetria, o coeficiente de curtose, o mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, o máximo, e acrescentou aqui ó, os quantis que eu coloquei, 90%. O que seria esse quantil a 90%? Ó, dentro do sexo feminino, ou seja, 90% das mulheres, né, ó, das pessoas do sexo feminino ganham até R$ 1.900. E 90% dos homens, né, pessoas do sexo masculino, ganham até R$ 2.200, se refletindo toda hora aqui a desigualdade de gênero. Né? E o 34 é a mesma interpretação. Tá? Eu só mostrei que você pode acrescentar aqui o quantio que você desejar. Você também poderia deletar esses. Dizer, não quero que apareça esses aqui, eu quero que apareça só o 0.9 e 0.34. Não tem problema. Vem aqui, ó, roda. E aí ele só não jogou todos aqueles quantis, jogou só o 90% e 34%. Não queria que aparecesse desvio padrão da média, não me interessa a distância interquartílica, eu venho aqui e deleto isso aqui. Não me interessa aqui a simetria e curtose. Você vai deletando aquilo que não lhe interessa. Agora, é claro, muito cuidado, não pode esquecer uma vírgulazinha dessa aqui. Ó. Esqueceu, o programa vai dar erro. Então, tira essa vírgula aqui de dentro, manda rodar de novo, e aí ele deu mais enxuto só com o que você queria, média, desvio padrão, os quantis, né, que você escolheu aqui nesse vetor, 90% e 34%, e o CV. A variável ainda está organizada por sexo, masculino e feminino, mas você também poderia pedir pela outra variável que você desejar. Sempre aqui uma qualitativa. No caso, nosso comentado é o grau de instrução. Então aqui é sempre uma quantitativa, porque para eu fazer resumos numéricos eu tenho que trabalhar com a variável quantitativa, e analisar em grupos tem que ser dentro de uma variável quali, né? Bom, aí eu venho aqui, rodo de novo, e ele vai me dar todas essas medidas que eu mostrei aqui anteriormente, só que dentro do grau de instrução. E aí a discussão, a interpretação desses resultados, né? Isso vai depender, obviamente, de cada área, de cada trabalho. Então, espero que vocês tenham entendido, né? É uma função bastante útil para você fazer resumos numéricos, né? Bastante resumos numéricos aí, tanto da variável principal como da variável principal dentro dos níveis de uma variável qualitativa, né? Variável quantitativa dentro dos níveis de uma variável qualitativa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.